Gente, antes de começar a aula, eu quero dar uma dica aqui para vocês sobre a nossa tábua que usamos para pintar. Dificilmente eu sempre já inicio as aulas direto com o tecido, mas hoje eu imaginei assim, de repente alguém está iniciando, né? Não sabe como começar o tratamento da tábua para poder pintar. Então, eu tenho aqui uma tábua de 50 por 50 de largura, de altura. Com a cola permanente, eu uso sempre da Acrylex, porque há anos, há mais de, quase 30 anos, eu uso sempre essa cola aqui, já me acostumei com ela. Pincel bem velhão, brochão, a gente passa na tábua inteirinha, tá? Não precisa passar uma camada muito grossa, porque muita gente reclama que a cola sai no tecido. Então, passa uma camada bem suave, né? Aperta bem o pincel para distribuir bem a cola. Aguarda aí 20, 25 minutos, né? Não tenha pressa de fixar o tecido imediatamente. Se você fizer isso, realmente vai sair toda a cola para o tecido. Então, aguarda um momento certinho, uns 20, 30 minutos, não tem pressa. E aí sim, ela vai ficar no ponto, mordente, onde você aperta seu dedo e não sai na mão, mas fica assim, grudando. Aí você pode trabalhar, colocar seu tecido com tranquilidade e pintar, tá bom? E outra dica também com relação à fixação da cola. De vez em quando, conforme eu vou pintando, sempre eu dou uma arejadinha. Levanto, arejo, deixo secar um pouquinho, aí vou pegar uma outra cola. Eu sempre tenho isso na minha mente, de não deixar o trabalho, do começo ao fim, fixo na madeira, tá? Para evitar justamente que a cola fique presa, fique manchando o tecido. Porque realmente a cola não sai, gente. Não adianta depois aqui atrás você esfregar, que você vai prejudicar a sua pintura. Então faz um tratamento legal, não está grosso, está fininho, né? Passei uma camada bem ralinha e continua com o ponto mordente. E para a limpeza da tábua, você pode jogar. Quando você usar bastante, estiver bem suja, né? Eu limpo a cada 3 meses, realmente E olha que eu pinto muito, hein, gente? Eu pinto, vocês nem querem imaginar, parece uma fábrica aqui de pintura. Qualquer álcool gel, você vai jogar na tábua suja, uma escova de dentes ou uma buchinha, aquela de lavar pratos, sabe? Louças. Você esfrega, passa um pano que sai toda a sujeira e ao mesmo tempo reativa a cola. Então você não precisa lavar, jogar no tanque com água, não. Só o álcool gel, qualquer marca, esfrega bem, passa um pano úmido e aguarda a secagem e pode fixar seu pano e pintar novamente, que a cola vai estar reativada. Legal, né? Bom, agora sim, depois dessas informações aí, vamos trabalhar. Vamos trabalhar, gente. Deixa eu pegar aqui as tintas. Vamos começar pelo esfumado, né? Bem suave. Eu sempre uso as cores coordenando com o meu barrado, combinando com o barrado, né? Então, você vê que aqui as folhagens são bem clarinhas, um verde kiwi bem clarinho. E é justamente essa cor que eu vou esfumar. Então, eu separei o verde kiwi, só que ele tá clarinho assim, gente, porque eu coloquei um pouquinho do branco, né? Fiz uma misturinha do verde kiwi com branco para deixar um verdinho mais suave ainda. E o clareador. Eu tô com o pincel número 12, né? Cortado, lixado. Eu não vou usar o pituá para esfumar, porque justamente tem essas entradinhas aqui
que o pituá acaba manchando, né? Então, vem aqui nos cantinhos, coloca, esfuma, movimento circular, por partes, tá, gente? Porque se você passar o clareador em tudo, ele vai secar. E precisamos o quê? Da umidade do clareador para deixar um fundo bem suave. Pronto, umedeceu esse pedacinho aqui? Vem com o verde kiwi, misturadinho com branco, né? E arruma em volta das margaridas e esfuma com o clareador para ficar clarinho. Meu pincel não tá legal, gente, tá saindo sujeira. Para ficar bem clarinho. Depois que esfumarmos tudo em volta, até lá já secou um pouquinho, né? Aí nós vamos escurecer com verde pinheiro os cantinhos, porque normalmente esses cantinhos eu coloco galinhos com estêncil, gosto muito de trabalhar com estêncil no acabamento, não na pintura. Na pintura é a mão livre, mas para decoração, gente, estêncil é tudo de bom, sabe? Tenho os meus preferidos aqui para acabamento de folhagens, fundos, né? Bom, novamente, ó, umedece com clareador. Ó, até a sujeirinha do pincel já deu o que eu queria, né? Um fundinho suave. Não precisa fazer enorme esse esfumado, é só realmente o que? Um dedo a mais do projeto. Então, nós vamos fazer isso em volta de todo o nosso projeto e depois vamos, assim que secar, eu vou mostrar para vocês a parte do sombreamento, de escurecer os cantinhos, tá bom? Então vamos lá, com tranquilidade, sem pressa, curte bastante o que vocês estão fazendo, que pintura é arte, é concentração, é distração, né? Então vale a pena curtir esse momento. Olha que suave, gente, tudo esfumado. Depois vamos fazer o piso também, tá? Olha lá. E agora nós vamos escurecer com verde pinheiro a parte interna, olha, esses cantinhos aqui dentro, tudo aqui por trás. Cuidado com o pincel. Eu estou com o número 4, mas para preencher aqui entre as margaridas é melhor o pincel número 2, tá? Então pode preencher tudo com verde pinheiro, olha aqui, né? Tem bastante espacinhos aí para a gente trabalhar. E independente de preencher a parte interna com cuidado, aqui fora, deixa eu pegar o verde kiwi, aqui nesses cantinhos, nós também temos que escurecer. Por quê? É justamente onde a gente coloca galinhos, folhagens, com estêncil, que eu ainda vou separar, né? Então, procura ficar só nos cantinhos. Sentiu dificuldade, avançou muito, volta com verde kiwi, né? Que nós usamos para o fundo, para suavizar. Mas nos cantinhos tem mesmo que escurecer, tá, gente? Para dar profundidade. Aqui não tem jeito mesmo. Todos os cantinhos. Eu vou fazendo aqui
e já mostro para vocês, porque não é difícil, só tem que tomar cuidado para não borrar o projeto em si. E uma dica legal também, sempre que o que vocês estiverem fazendo nesse lado, se for o caminho de mesa, não sei onde vocês estão pintando, pinta também do lado de lá, ou seja, passamos o verde kiwi esfumando, esfuma do outro lado também. Escureceu aqui, escurece do outro lado. Então assim você ganha tempo. Porque quando a gente faz só de um lado para fazer o outro lado, ai, gente, dá uma preguiça, pelo menos eu. Não sei vocês. Me dá um desânimo, falar, ai, tem que pintar o outro lado. Então a gente facilita muito quando a gente está fazendo um projeto assim grande. Aproveitar as mesmas cores e pintar também o lado de lá, tá bom? Então eu vou escurecer aqui com verde pinheiro, já mostro para vocês. Olha só, gente, tudo escurinho, eu fui com bastante carinho aqui por trás, né, com verde pinheiro, aqui, observa bem essa etapa aqui do fundo, para vocês fazerem igualzinho aí, tá? Dá para vocês verem direitinho? Lá em cima, ó, um pouquinho, né? Que eu fiz bem menos. Do lado de cá também, que eu vou fazer uns galinhos, né? Eu achei o stencil tão bonitinho, de folhinhas. Mas no final a gente decora. Olha que graça. Aqui, ó, saindo galinhos, né? Tem aqui esse, que é bonitinho também. Enfim, o que vocês tiverem aí de decoração, de galinhos, vai ficar show. E se vocês não tiverem, eu aconselho vocês a comprarem. Porque em todos os projetos, que é de flores, frutas, 90% eu uso stencil de folhagens, tá bom? Bom, só para vocês entenderem, aqui ó, eu vim com verde pinheiro, e matizei com um pouco de cinza lunar. Por quê? Porque essa toalha, ela tá saindo lá de dentro e ela, quando nós fizermos, ela vai ser cinza lunar, branco com sombra de cinza lunar, né? E aqui dentro, ó, também vai ser toalha em alguns pontos, né, da trama da cesta. Então eu passei um pouquinho de cinza lunar e matizei, misturei no verde pinheiro, só isso. Agora nós vamos fazer o piso com verde pinheiro também. Ó, vem aqui. Não precisa fazer um piso enorme, com 2 dedos de largura. Vamos fazer tudo assim, delicadamente, né? Nada com exageros. Então, ó, passou um pouquinho. Assim, pode usar aqui na base o verde, o clareador, que ele ajuda, a distribuir mais a tinta, fica lisinho o tecido, né? Aí aqui, eu passei no meu, tá? Só para vocês saberem, eu passei um pouquinho de clareador antes de começar. Agora, vem com verde. Gente, desculpa aí pela minha voz, viu? Eu ainda não melhorei dessa rouquidão aí, desses dias de virada de tempo, que a gente fica muito vulnerável, né? Não tem corpo que aguente tantas viradas de tempo aí que tá tendo. Tô reforçando mais um pouco o pinheiro, né? Deixar bonitinho. Verde kiwi. E um pouquinho do branco, né? Para as luzes.
Não é para passar o branco lá no verde pinheiro, não, tá? É só na beiradinha aqui, ó. Bem suavezinho. Aí, para onde nós vamos agora? Eu sempre pinto aquilo que está por trás, então, ou por baixo. O que está por trás? As folhas estão por trás da rosa, estão por trás aqui também da rosa. Olha ela aqui, outra por baixo. Olha, duas aqui da margarida, das margaridas também, tudo por baixo. Então, significa que nós temos que pintar as folhas primeiro, justamente com essas cores aqui. Então, nós vamos passar, deixa eu pegar uma bem bonitona. Pode ser essas duas mesmo. Vamos começar, não precisa do clareador. Se o seu tecido, outra dica, se o seu tecido for de uma trama aberta e você sentir dificuldade para pintar, antes de vir com a tinta, passa uma demão de diluente têxtil puro, tá? Esse aqui, ó. Diluente têxtil. Você passa e depois você vem com as tintas normais. Como o meu tecido está bem gostoso, olha, é o Estilotex, ele está bem lisinho, é uma sacaria de alta qualidade, então para mim fica fácil esticar a tinta, ó, é bem liso mesmo. Mas se você estiver aí com uma sacaria, um pé de galinha, sabe aqueles panos que é para enxugar prato mesmo, aí eu aconselho vocês a passarem uma demão do diluente antes de começar a pintar. E ainda úmido já vem aplicando as tintas. É muito bom, gente. Tá faltando uma tinta aqui. É o pântano, para dar profundidade. Então, nós vamos preencher as folhas de 2 em 2, tá? 2 a 3. Todinhas com verde pinheiro. Eu tô com o pincel número 6. Um bom tamanho de pincel para fazer aqui as folhinhas. Então, eu vou preencher. Aguardar um pouquinho a secagem, porque se você vem trabalhando sobre um fundo muito úmido, você não consegue fixar as tintas. Elas ficam dançando sobre o fundo e não define. Aliás, vira um borrão, né? Porque você começa a forçar e emplasta, sabe, todo o trabalho e não fica legal. Então, tipo assim, ó, passamos em 2, até 3, ó, tem mais uma aqui em cima. Aí, enquanto a gente estiver terminando essa aqui já vai estar mais seca. Aí vai dar tempo a gente começar a sombrear e iluminar, tá? Então, deixa eu preencher essas aqui pra gente começar. Vou fazer essas 3 para vocês verem, porque tem muita folha, gente. Acho que tem mais de 10 folhas aqui, viu? Então, vamos lá, gente. Primeiro, nós vamos sombrear de um lado, só de um ladinho dela, tá? De dentro, faz a nervura central, ó. E aqui vocês puxam de dentro para fora, tá? Quer fazer as duas ao mesmo tempo? Tudo bem também. Aqui próximo à folha, a pétala, também é bom dar profundidade, né? Então, de dentro para fora.
Ela vai ficar mais escurinha de um lado e do outro lado nós vamos iluminar, certo? Tudo bem até aqui? Aí, limpa aí o seu pincel no paninho. Vem com branco. De dentro para fora. Nós vamos iluminar, ó, de dentro para fora. Tem muitas formas, gente, de fazer folhas, muitas mesmo. N técnicas. Mas eu vou variando. Em cada trabalho eu faço um modelinho diferente, né? Aproveita também e já faz aqui a nervura. Cantinho do pincel, nada de zerinho. E aí, de fora para dentro, que até então nós trabalhamos sombras e luzes, sombras e luzes, certo? E aí nós vamos, cantinho do pincel, com o verde kiwi. Você leva a tinta sempre no cantinho e puxa de fora para dentro. Vamos ver se com verde kiwi desse lado fica legal também. Senão a gente põe outra cor. A folha, na primeira pincelada, que nem essa que eu estou dando, não fica tão bonita. Não fica. Aí, o que eu faço? Eu trabalho o quê? A maquiagem, que é reforçar sombras e luzes. Então, aqui ela está com o formato, né, da folha. Um formato assim, né, o movimento de dentro para fora, sombra, de dentro para fora, luz. E aí nós vamos fazendo a cada 3 em 3 e essa vai secar novamente. Aí nós vamos voltar aqui, reforçar sombras e reforçar luzes. Por isso que ela fica bem mais bonita depois, tá, gente? Então, não é nessa pincelada que ela vai já ficar linda, maravilhosa. Ela vai só tomar forma. Olha lá, joga a tinta no cantinho, aperta a mão. Deixa eu me afastar mais para minha mão não cobrir, né? Ó, puxa de fora para dentro. Eu sou canhota, gente, então é complicado esse negócio de posição de câmera que vocês não queiram imaginar. Porque por mais que eu tente, sempre, às vezes cobre um pouco, né? E não tem outra forma, gente, só se eu colocar a câmera na cabeça. É verdade. Porque do meu lado esquerdo ela não pode ficar, porque aí vocês não vão enxergar mesmo. Do meu lado direito, que é onde ela está, né? Ela está para esse lado aqui, também acaba atrapalhando um pouco. Então, eu tento evitar para poder passar o máximo de informações para vocês e visualização aí do que eu estou fazendo. Deixa secar um pouco,
Aí a gente vai para essa aqui, fazer a mesma coisa, de dentro para fora, o pântano. Ela está ainda muito úmida, viu? Tinha que estar um pouco mais seca. Escurecemos de um lado. Limpa o pincel aí no paninho. Vem desse outro lado. Ilumina de dentro para fora. Não precisa chegar até lá em cima na folha, só até aqui tá bom. Tá? Aí vem com verde, kiwi, de fora para dentro. Poderia ser um cena natural, né? Inclusive, ó, me ocorreu uma ideia, gente. Algumas eu vou, ao invés de passar o verde, eu vou passar vermelho, púrpura, como reflexo das flores, porque as flores aqui, as rosas, elas são todas vermelhas para combinar com o meu barrado, né? Eu vou sim. Deixa eu pegar o vermelho que vocês vão ver que legal que vai ficar. Vamos lá, gente. Peguei o vermelho tomate, né? Agora ela tá mais sequinha. Vamos realçar mais um pouquinho aqui o branco. Tira sempre o excesso, nunca leva a tinta direto, porque senão acaba colocando muita tinta, né? Então vai com pouca tinta. Realçou mais o branco, olha como ele ficou mais alegre, né? E o vermelho, vamos ver se ele fica bom. Nessa parte, nesse lado, ou a gente pode também colocar o vermelho na parte de baixo. Vamos ver. Uma experiência, né? Ah, ficou bom, gente. Ficou legal. Uma vez eu fiz uma folha para o YouTube, está no YouTube, aliás, pintando em 5 minutos. Uma rosa vermelha com folhas também vermelhas. Nossa, gente, o que teve de gente perguntando sobre essas folhas. Eu lembrei agora com vocês. A gente vai pintando tanto, que a gente acaba esquecendo o que já fez, né? E vai aparecendo outras novidades. Aqui vamos reforçar também o verde kiwi. Olha como pega mais, né? Fica realmente melhor quando a gente tem a paciência de aguardar a secagem e voltar maquiando. Pode também contornar a folha, tá? Se vocês quiserem contornar com verde pinheiro, fica legal. Vamos realçar com branco. Tá tudo sequinho aqui, viu, gente? Aí, com verde, não precisa ser... Agora que eu vou falar uma coisa para vocês. Não precisa fazer esse detalhe do vermelho em todas as folhinhas, tá? Uma ou outra. Deixa umas assim, verdinha, outras com um pouquinho de vermelho, tá bom? E aí vocês vão decorando, fazendo um trabalho diferenciado com esse vermelho aqui.
Sempre reforça a sombra e a luz, tá? E para ela ficar mais bonita, pode contornar. Eu fiz uma aqui, ó, acabei de fazer. E vou fazer as outras assim. Umas só com verde, outras com vermelho, como essa. Vocês vão ver, já já eu mostro para vocês como vai ficar show. Mas vocês entenderam direitinho como fazer, né? De dentro para fora, sombra, de dentro para fora, luz com branco, de fora para dentro, vermelho, e de fora para dentro, o verde kiwi. Gente, as folhinhas todas prontas, eu retoquei, sempre realçando branco, as sombras, né? Olha como elas ficaram tão bonitinhas, essa mais clarinha, que nem eu falei para vocês, nem todas precisam ter o toque de vermelho, né? E por final eu contornei com verde pinheiro em volta. Então teve um destaque assim bem bacana. Gostei dessas folhas, gente, diferentes. Mas o segredo está em retocar várias vezes para você conseguir esse volume do verde kiwi, tá? Bom, então o seguinte passo é a cestinha com a toalha, porque está por baixo das rosas, né? Na sequência, é claro que nós vamos fazer as rosas, mas vamos primeiro pintar a cestinha. Separei branco, porque como por baixo da trama aparece a toalhinha, então algumas partes nós vamos pintar com branco e sombra de cinza lunar, tá bom? Então vamos lá, ó. Vamos passar branco em todos os espaços da toalha, né, que está por baixo aqui. Se você tiver dúvida, primeiro marca todas, ó, em branco, para você saber onde que é, porque às vezes a gente fica conversando e confunde, né? Eu sou campeã de recordes aqui. Ó, todos esses espaços onde eu marquei, nós vamos passar um branquinho, tô com pincel 4. Vamos preencher tudo, tá? E terminando de preencher todos os espaços brancos, aí nós vamos voltar aqui de um ladinho só, escurecendo com cinza lunar. Fácil, super fácil, tá, gente? Então vamos lá, preencher tudo com branco e uma sombrinha com o cinza lunar. E eu já vou separar as tintas aqui da cesta. Pronto, gente. Agora nós vamos preencher com amarelo pele toda a trama da cesta, né? Depois nós vamos sombrear com siena natural, ele aqui, ó. E escurecer com isca de sépia e iluminar com branco. Então, aqui, vocês só passem o amarelo pele, tá? Fazer uma cesta numa tonalidade bem clarinha. Cada vídeo de cestas desse módulo aqui, eu vou fazer uma cesta de uma cor diferente. Essa, por exemplo, vai ser assim, uma madeira, né, uma palha, não sei, bem suave. Vocês vão gostar, tá? Então vamos preencher toda essa trama aqui e já vamos... E aqui também, tá, gente? Aqui, menos a toalhinha.
e já voltamos já para fazer as sombras. Prontinho, agora nós vamos começar a sombrear com siena natural, aqui por baixo da toalha, por trás das tramas, né? Tem que dar uma escurecidinha com siena natural. Vem aqui, tira o excesso da tinta, estica um pouquinho. Tá úmido ainda, tá, gente? Não tá totalmente seco, não. Então, sempre por baixo de uma trama e outra, nós vamos sombrear, tá? Essa aqui é bem escurinha aqui, ó. Por trás, ó, que nem aqui, esse pedacinho. Você vem aqui. E sombreia também por baixo da toalha. Depois vem o sépia ainda, mas aí eu vou aguardar a secagem para entrar com sépia. Tá? Fácil, aqui é simples, tá, gente? É só uma sombra por baixo de cada trama. É uma cesta diferenciada. Diferente, né? Bom a gente pintar novidades. Continuo roquinha. Hoje é uma segunda-feira. Aí no final de semana muita festa, aniversários, aí a gente fala muito, um vento aqui em São Paulo, solzinho, mas um sol assim gelado, porque o vento é muito forte. E aí a gente pega resfriado, a garganta fica machucada, né? Fala muito, porque eu falo mesmo, né? Dou muita risada. É muito bom. Essas festinhas de aniversário dos netos, das noras, dos filhos. Ai, me acabo nessas festas. Brinco demais com meus netos, amo. E aí é segunda-feira, estamos aqui, com a garganta assim, ó. Bem rouquinho. E aqui também, tá, gente? Pode sombrear. Agora eu vou aguardar um pouquinho a secagem pra gente escurecer um pouco mais. Agora, com um pouquinho só de sépia, nós vamos marcar mais, né? As sombras, ó, por baixo aqui da toalhinha. Tira o excesso do sépia no paninho aí do seu lado, para não entrar muita sombra, né? Ó, passou, estica um pouquinho. Depois nós vamos fazer as luzes, tá? Mais devagarzinho, tirando sempre o excesso da tinta. Nós vamos fazer em todos esses cantinhos aqui, ó, onde nós passamos o siena natural, só que agora menos, né? Menos tinta. Depois só as luzes. E agora que está bem sequinho, nós vamos iluminar. Nas beiradinhas, né?
no meio, sem avançar para as sombras, né? Tá vendo que a sombra continua aqui. Deixa quietinha aí. Aplica no meio e estica um pouquinho para as laterais. Leva pouca tinta, tá, gente? Que eu já tava me entusiasmando e tem que ser pouquinha tinta. E vamos aproveitar que estamos aqui com cinza e já vamos preencher essa toalhinha que tá caída aqui, ó, né? Ela tá por baixo da rosa. Bom, vocês entenderam, até aqui tudo tranquilo, né? Fácil, não é difícil. Só a quantidade de tinta que tem que ser assim, pouquinha, né? Vai ficar muito lindo esse projeto, gente, com essas rosas vermelhas. Nossa! Aqui também, ó, bem no meio. Traz um pouquinho de luzes. Bem no centro. Tá? Bom, então aqui nós vamos preencher toda a toalhinha, pequena mesmo toalhinha, com branco. Vamos preencher tudo e já sombrear com cinza lunar. O branco, né? Passei direitinho. E agora nós vamos sombrear por baixo. Tá super, hiper úmido, mas não tem problema. É para ficar um cinza clarinho, então a gente aproveita a umidade, né, do branco para sombrear. Então, vamos sombrear aqui embaixo da rosa. E um pouquinho aqui nessa parte, para não deixar, assim, uma pintura sem movimento. Estica um pouco a tinta, né? Para vocês verem aí, tá bem clarinho. E agora eu vou separar as tintas das rosas. Vamos começar com a rosa lá, essa aqui, ó. Opa, não dá para vocês verem, mas essa aqui em cima, eu vou pegar as tintas aqui, os vermelhos, né? Pra gente fazer umas rosas bem bonitas. Bom, vamos lá então, gente. Eu separei o vermelho escarlate e o vinho. Nós vamos preencher pétala por pétala, como vocês sabem, eu sempre começo pelas pétalas que estão por baixo e depois eu vou subindo. Eu tenho aqui vermelho escarlate e vinho. Vocês, tanto faz, vocês preencherem toda a pétala com vermelho escarlate e voltar sombreando, como se quiser, já pode ir fazendo a sombra. Eu vou preencher e na sequência, a mesma pétala eu já vou sombrear, tá? Para não correr o risco de ficar manchado. O vinho, ele é uma cor forte, então se você coloca aqui por baixo, é capaz dele ficar manchado. Então, vamos na segurança, mesmo que demore um pouco mais, não tem problema. Vamos preencher toda a pétala. Se quiser preencher de duas em duas, por exemplo, preencher essa e essa, trabalhar essas duas e ir subindo. No caso do vermelho, tá, gente? Outras cores, realmente, eu vou pétala por pétala. Pincel número 6. Todas as rosas, nós temos mais duas aqui. Não são iguais, exatamente com o mesmo corte, mas no mesmo estilo.
Então, nós vamos fazer também desse mesmo jeitinho. Preencher pétala por pétala, sombrear por baixo. No caso aqui, nós vamos sombrear, né? E depois, com o vermelho fluorescente, nós vamos iluminar. É importante você ter esse vermelho, ele é maravilhoso. Ó, preencheu, vou preencher essa também rapidinho. Aí já sombreio essas duas aqui, né? Essas duas pétalas. Pronto. Aí, com vinho, aqui por baixo, ó, nós vamos sombrear. Não deixa parar a tinta. Separei aqui do meu lado também o berinjela. Ele é muito bonito para dar profundidade nos cantinhos, sabe? Fica muito bonito. Se você não tiver berinjela, tudo bem. Fica só com vinho aí. Ó, sombreei por baixo. Tem aqui uns detalhes na pétala. Vamos sombrear por trás. Desse lado também tem. E aqui tem outra sombra, tá? Aqui também tem uma sombra. E por baixo da pétala. Gente, é muito fácil trabalhar essas rosas acadêmicas, né? Não são realistas, são acadêmicas. Porque você acompanha o risco. Você tem como você se basear trabalhando pétala por pétala. Porque se você fizer um borrão só, dependendo da cor, você cobre tudo, né? Cobre todas as marcas, aí você fica sem saber qual é o corte exato da rosa. Tá? Ó, vou deixar secando aqui e vou subir. Porque depois, quando ela estiver mais sequinha, aí podemos realçar mais essas sombras. E vamos lá, ó. Vamos preencher aqui. Obedece o risco, que não tem perigo, gente. Preencheu essa. Vamos preencher essa aqui, ó, que tá por trás. Eu sempre dou preferência para as pétalas que estão em volta, por baixo, até chegar aqui no meio. Certo? E o bom também, no caso aqui do vermelho, é que, apesar de ser vermelho, ser uma cor escura, forte, ela não cobre o risco do carbono. Olha lá, ó, a marquinha que está ainda. Então, você pode preencher com muita tranquilidade. Borrou para fora? Não tem problema. Nós estamos vendo aqui o risquinho do carbono. Todas as rosas dá para fazer isso. Azul clarinho, amarelas, rosas cor-de-rosas, né? Enfim, pêssego.
Mas cores fortes, tipo azul marinho, aí vocês têm que tomar cuidado. Mas como eu sempre uso uma cor mais clara para preenchimento e depois vou sombreando, nunca vocês vão perder o risco. Sempre vocês vão ter essa facilidade. Ó, preencheu. Vou preencher esse outro lado também, ó. Eu sempre preencho um pouco de um lado, um pouco do outro. Observa se está bem preenchidinho, se não está aparecendo trama do tecido. Esse tecido, essa remessa de tecido aqui veio assim excelente da Estilotex. Então eu não estou usando o diluente para fechar a trama do tecido. Hoje de manhã eu recebi uma mensagem de uma aluna do Pinceladas Mágicas, mandou a foto inclusive, e ela estava pintando um tecido pé de galinha. Uma trama super aberta, dificílima de preencher os buraquinhos, a trama mesmo, né? E eu respondi para ela: quando você estiver pintando tecidos assim, que tem uma trama muito aberta, passa uma demão de diluente e depois você vai com a tinta. Então vale para vocês também essa explicação. E também com relação ao calor. Se estiver aí no norte, nordeste, né, que é muito quente, faz isso também. Pode preencher com diluente, que ele retarda a secagem, inclusive, e depois vir com a tinta. Bom, aqui que nós começamos, já vem aqui por baixo, ó. Tem um detalhezinho aqui. Vem aqui por baixo, por trás. O raciocínio é sempre assim: o que está por trás e por baixo, sombras. O que está por cima, luzes. Sempre, gente. Nunca se esqueçam. A gente acaba até acostumando. É como dirigir carro, né? Você não esquece nunca. Você pode ficar enferrujada, mas você não esquece, né? Andar de bicicleta também. Ó, tá vendo, gente? Por trás, nós vamos sempre escurecer. Porque depois nós vamos iluminar, né? Com fluorescente. Algumas curvinhas assim, ó. Opa, ó. Deu para ver? Que pode também colocar um pouquinho do vinho. Leva a tinta no cantinho do pincel e faz esse movimento redondinho. Fica muito bonita. Onde mais? Quer ver? Deixa eu ver, achar um espaço bacana. É mais nas curvas mesmo. Aqui, ó. Aí. Certo? E vamos continuar. Sombreando aqui por baixo. Não tá fácil, gente? Vocês estão achando difícil? Não acredito. Tá muito fácil. Principalmente se você estiver com um pincel pequeno, número 6 aí, tá bom? E vai indo aos pouquinhos. Essa já pode preencher inteirinha. Aí depois que ela der uma secadinha, eu vou reforçar mais essas sombras aqui. Com vinho e em alguns lugares também com berinjela. Tá?
Então, vamos subir do mesmo jeitinho, ó. Preenche tudo com vermelho, por baixo, vinho, por trás, vinho, ó, por trás também vinho. Deixa eu preencher aqui, já mostro para vocês. Preenchi todas, tá, gente? Já peguei o embalo aqui e aproveitei que estava com as tintas em mãos, né? E já preenchi todas. E vocês façam a mesma coisa para ganhar tempo. Inclusive do outro lado também, tá bom? Pode observar que em algumas partes, uns cantinhos aqui assim, ó, tá mais escurinho. Por quê? Eu voltei acentuando a sombra com um pouquinho só de berinjela misturado com vinho para não ficar também preto, né? Não ficar muito escuro. E acentuei um pouco mais, mas não em tudo, ó, em algumas partes onde está mais escurinho. Olha as outras, todas com a mesma técnica, por baixo das pétalas, sombra, por trás também, né? Até o miolinho, já tá até seca, estão todas sequinhas. Tá vendo? Elas têm um formato de pétalas um pouco diferente, ó, uma da outra. Mas a forma de preenchimento é sempre a mesma. Começa por aqui por baixo, vai escurecendo com vinho, vai subindo até chegar aqui. Aí depois aguarda a secagem, volta com um pouquinho do berinjela em algumas partes, ó. Dá até para vocês verem mesmo onde está mais escurinho, ó. Mas não é em toda a rosa, só em algumas partes para dar mais profundidade. E agora que tá tudo bem sequinho, inclusive até o botãozinho eu preenchi, respeitando o vermelho escarlate, respeitando por trás da sépala o vinho, ó. Colocando o vinho aqui por trás, um pouquinho do berinjela. E agora, gente, a parte fácil, porque já está tudo pronto. É só trabalhar com vermelho fluorescente. Se você não tiver, pode ser um vermelho vivo, fosco. Então, você vem trabalhando aqui as luzes, mas não é para passar tudo de uma vez. Você vem, ó, acerta direitinho, estica a tinta, né? Ó, esfuma. Nem sempre é só pincelada, às vezes é um detalhezinho que você tem que trabalhar, né? Ó, cuidado aqui, tá vendo? Que tem bastante sombras. Então, você vem, ó, nos espaços onde não tem tinta, que é só o vermelho escarlate. Aqui tem um detalhe. Esfuma. Né? Porque normalmente a gente tem medo. Ai, agora nós vamos cortar, agora nós vamos iluminar. Mas nesse caso aqui das vermelhas, olha que gostoso, gente. Que fácil que é. Dá para vocês verem bem, ó, como ilumina, né? É a rosa mais fácil de fazer, é a rosa vermelha. Porque a gente não usa branco, né? Não trabalha com branco, e sim com vermelho fluorescente. Esse aqui da tampinha preta. Ó, tem uma dobra, leva no cantinho do pincel, só no cantinho,
Estica a tinta. Não é fácil, gente, fala sério. É fácil, sim. Não é difícil porque já está toda sombreada e agora é só iluminar. Super gostoso de fazer. Ó, esfumou. Já vai subindo. Que nem aqui eu passei o berinjela, então já não vem com vermelho fluorescente, tá? Já deixa quietinho aí. Escolhe o espaço que você vai fazer as luzes. Ó, vem nessa grandona aqui. Não passa pelo berinjela, esfuma. Acerta o corte, ó. Então, sempre onde tem as sombras por baixo, as luzes acima. A gente tendo sempre em mente a técnica, não importa a cor da flor, da rosa ou qualquer outra flor, é sempre assim, gente. Sombra por baixo e luzes por cima. Olha como tá apagadinho essa dobra aqui. Aí você vem, cantinho do pincel, um toquezinho de nada. Até pode mudar o pincel. Pegar um pincel número 2 para fazer direitinho. Principalmente essa parte aqui interna, é meio arriscado ir com um pincel grande como eu estou indo. Tem que ir com um pincel menorzinho. Para não borrar. E outra coisa, se você quer que ela fique mais iluminada ainda, mais acesa, né? Pode voltar com uma segunda demão de fluorescente depois que ela estiver seca, intercalando a secagem. Aí você vai ter uma rosa maravilhosa aí, vermelha, sem colocar branco. Aí vai corrigindo, vai vendo onde faltou, né? Deixa eu pegar um pincel pequenininho pra gente vir aqui dentro. Tô com o pincel 2, tá? E do jeito que eu fiz essa rosa aqui, nossa, aí, do jeitinho que eu fiz, nós vamos fazer todas as outras. Tendo em mente isso, gente. Sombras e luzes. Como eu já expliquei para vocês. Quer ver? Deixa eu começar uma outra aqui para vocês entender. Ah, falta aqui ainda, ó, gente. Aproveita já o número 2, que é um espaço bem pequenininho, né? Viu que bonitinha? Eu gosto muito de rosa vermelha, gente. Minha mãe era fã, só pintava em quadros rosas vermelhas. Então, de tanto ver minha mãe pintar rosa vermelha, eu acabei também me apaixonando pelas rosas. Principalmente, todas as rosas eu gosto bastante, mas a vermelha, ela tem uma a mais, né? Bom, vamos lá.
Essa aqui, inclusive, está de ponta cabeça. Eu não vou virar o pano, não, gente. Tem uma onça, né? Mas também pode fazer rosa de ponta cabeça. Se a sombra está aqui, por trás, nós vamos com as luzes acima, não em cima, acima, ó. Acima da sombra. Joga a tinta na borda e puxa. Aí, na sequência dessas rosas, nós vamos preencher o fundo das pétalas das margaridas. A forma como eu preparei, elaborei aqui o desenho da margarida facilita muito para vocês, porque a gente pode também trabalhar sem risco, só com o miolo. Você faz uma bolinha e vai puxando de fora para dentro com branco, né? Mas eu já percebi, gente, que a dificuldade de vocês, da maioria das alunas, pelo menos, é a formação da pétala da margarida. Que direção, como puxar, na verdade? Então, por isso que eu risquei a margarida completa para facilitar para vocês. Eu vou terminar aqui, ó, desse jeitinho que eu estou fazendo, para a gente começar, então, a preencher as margaridas, certo? Vamos lá? Bem, gente, rosas prontas, né? Tudo prontinho. E agora nós vamos pintar as pétalas das margaridas. Olha que fácil. Só fundo, tá? Sem acabamento. Separei cinza lunar e cinza claro. Então, em volta aqui do miolo, você vai passar cinza lunar e puxar um pouquinho para fora para não ficar marcado, né? Tinta parada. Não fica essa marca feia aqui. Então, estica só um pouquinho. Olha. E completa a diferença com cinza claro. Pode ficar tranquila aí que vai dar certo. Quando você passar o cinza claro, procura não invadir muito o cinza lunar. É só para a gente ter um fundo para depois puxar o branco, tá? Olha lá. Chegando aqui, só disfarça um pouquinho, mas não passa por cima do cinza lunar, ó. Entra só um pouquinho. Também, se acontecer de entrar, não faz mal. Vem aqui novamente com cinza, ó. E puxa. Que eu quero mais escuro aqui em volta do miolo, gente, para dar profundidade. Porque quando nós formos puxar o branco, vai aparecer esse cinza mais escurinho aqui, tá? Então, é por essa razão que eu estou fazendo com esses dois cinza aqui, justamente para ter as pontas mais claras e em volta mais escuro. Vamos fazer em todas, ó, em todas as margaridas
desse jeitinho. Aí já voltamos aqui e com o acabamento. E pode passar também nos miolinhos, depois que vocês terminarem de preencher o fundo das pétalas, pode passar amarelo ouro nos miolos, tá bom? Vamos lá, gente. Faz desse lado e do lado de lá também. Pronto, gente, todas preenchidas, né? Vou começar por essa aqui, que já está seca. Então, em volta do miolo, onde nós passamos o cinza lunar, vocês vão umedecer com um clareador ou diluente, tanto faz, só em volta. Por quê? Vou explicar por quê. Porque quando passamos o branco de fora para dentro, se aqui não estiver úmido, aqui em volta do miolo, fica um acabamento brusco, assim, grosseiro, não fica suave. Então, aqui nas pontas não, só em volta. Então, aí você vem com a tinta branca, arruma direitinho, vai com o pincel número 4, tá? Ó, e aqui, a finalização fica meio que transparente, porque passamos o clareador em volta. Então, você pode vir com tranquilidade, puxa de cima para baixo, chegando aqui, vai estar mais lisinho, então vai ficar mais transparente, mostrando um pouco a profundidade da pétala, né? Então, procura, em todas as pétalas, fazer desse jeitinho. Também pode usar, se você quiser. Vamos testar. Tudo aqui é teste, né? Em volta do miolo, eu gosto também do metálico. Só em volta. Tanto faz o clareador como o metálico, branco. Mais prático o clareador, mas temos todas as estratégias aí, né? O metálico também deixa transparente e lisinho para trabalhar, tá? Então, você puxa de um lado, vem do outro lado com mais tinta e puxa também. A intenção é que a pontinha aqui da pétala, ó, fique bem branquinha. Então, eu estou só formando as pétalas. Aí, depois que estiver bem sequinho esse branco, eu vou voltar aqui, ó, e reforçar mais com branco. Para ela ficar assim, bem branquinha nas pontinhas. Aqui você pode... Eu nem encosto muito a mão, sabe, gente? Para deixar realmente meio transparente. Então, vem do outro lado e puxa. Não é mais fácil, gente? Essa técnica da margarida já riscada, eu sei que muita gente vai me agradecer por isso, viu? Porque não tem segredo, né? Você acompanha o risco, já está preenchido com cinza. E agora é só iluminar mais a parte de cima, deixando um pouco acinzentada em volta do miolo. Legal, né? Eu acho, gente, bem mais gostosinho de fazer. E fica lisinho, ó. É bem lisinho para pintar. Pincel 4 tá certinho.
Aí depois eu vou fazer em todas as pétalas, inclusive do outro lado também, que eu vou mostrar para vocês. E depois a gente pode fazer o acabamento do miolo aí. Olha, aqui eu não umedeci, então eu tô com a mão bem de leve, também dá certo, tá? Para vocês falarem, mas tem que umedecer aqui em volta? Não necessariamente. Agora, cuidado, que essa pétala aqui, ela está por baixo da outra. Então, eu vou deixar... Deixa eu pegar aqui de novo cinza, lunar. Eu vou deixar ela mais escurinha. Porque, na verdade, quem está por cima é essa aqui, né? Tá bom? E essas também estão escondidinhas. Então, do mesmo jeito que eu fiz essa, nós podemos fazer todas. As pequenininhas, inclusive, ó. Umedece aqui com diluente ou clareador. Vem de fora para dentro. Que ela fica bem bonitinha. Então, não se esqueçam. Depois que vocês terminarem a primeira demão do branco, aguarda um pouquinho a secagem e retoca para ela ficar bem branquinha. Inclusive, se por fora da pétala, aqui, por exemplo, ó, tá para vocês enxergarem, eu vou retocar aqui. Eu vou entrar com um pouquinho do verde pinheiro. Então, vocês fiquem atentas assim, com as pétalas, se elas estão certinhas, se estão meio borradas, então vocês não vão arrumar, crescer aqui, ó, vamos então engrossar. Não, você vem por trás e arruma. Dá super certo. Entenderam? Então, vamos lá trabalhar? Já praticamente estamos no final, hein, gente? Terminando as margaridas, que eu vou ensinar vocês a fazer os miolinhos já já. Aí, nós vamos decorar com stencil. Bem, agora nós vamos fazer... Eu já mostro as margaridas para vocês, tá? Com caramelo, cantinho do pincel. A parte de baixo, nós vamos escurecer, tá? Leva só o cantinho do pincel e dá essas batidinhas assim. Aqui no centro do sorriso, Margarida tem sorriso, ó. Um sorrisinho aqui, ó. Pode escurecer também. Na parte de cima aqui, ó. Também cantinho do pincel. Umas batidinhas com branco. E aqui embaixo do sorriso, luz. Com o pincel zerinho, acerta com sépia essa parte de dentro aqui, ó. Realçando mais, né? E agora, com o meu pinta-bolinhas e o sépia, deixa eu limpar ele aqui, umas bolinhas, ó. Depois vamos intercalar outras
com branco. Você pode descer um pouquinho as bolinhas nos entremeios das pétalas, tá? Fica bonita. E com branco, outras bolinhas, inclusive aqui embaixo. Também. Facinho, né, gente? Super rápido, gostoso de fazer, eu amei fazer. Vou terminar aqui, fazer os outros miolinhos, né? Essas não tem miolo já, são botões, só as que estão abertas. Olha essa aqui que eu comecei a fazer, mas eu gostei da outra lá. Então eu vou colocar mais umas bolinhas saindo aqui, ó, né? Com uma outra lá em cima. Que fica bem charmosinha. Tá? Então eu vou terminar essa aqui. E do outro lado eu preciso também iluminar as margaridas. E já mostro para vocês aqui a decoração com stencil. Eu tenho esse stencil aqui, gente, que ele tem diversos formatos de folhinhas, né? E eu vou encaixar esse aqui, ó. Essas folhinhas mais miudinhas, né? Pincel eu tô com o número 10, cortado e lixado. E o verde grama. Pouca tinta, movimento circular, né? Não coloque muita tinta, porque o stencil vaza por baixo e borra tudo, fica sem definição. Acabou a tinta, pega mais, tira o excesso, no paninho aí do seu lado. E vai esfumando. Vamos ver como é que ficou. E daqui por diante, gente, é a gosto mesmo. O que vocês decidirem colocar, borboletas, ou se não quiserem colocar nada também, tudo bem, sabe? Olha que legal. Então, em cada cantinho desse aqui, das folhas, como eu falei desde o início do vídeo para vocês, eu vou colocar folhagens. Aí vocês procurem aí um arranjo bacana, né? Não precisa ser exatamente igual ao meu, mas o que vocês tiverem de folhinhas, com certeza vai ficar muito bonitinho. Então eu vou decorar tudo em volta, né? Saindo dos cantinhos e já mostro para vocês o nosso trabalho finalizado, ok? Olha só, gente, que bonito que ficou, né? Um arranjo bem bacana, inédito, eu criei para vocês, tá? Essa cestinha aí com margaridas e rosas vermelhas. Coloquei um galinho aqui no meio, caindo sobre a toalhinha, tá vendo como ficou elegante? Bacana, né? Do outro lado, vamos virar. Também
do mesmo jeitinho, só que sem a cesta, só com o arranjo que eu coloquei em cima. Ele é bem comprido, tá, gente? Tem mais, acho que tem 1,5 m esse caminho de mesa. Nossa, que confusão aqui. Jesus, enganchou em tudo que é lugar. Olha, assim acho que fica melhor para vocês visualizarem aí, né? Dos dois lados. Aqui, que bacana. Fica muito elegante aí uma mesa de, acho que é para 6 lugares, né? Comporta muito bem, tá bom? Ou vocês podem pintar em outro trabalho, né? Pano de prato, onde vocês quiserem. Vou deixar vocês aí, com muito carinho. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula aí de cesta com flores no caminho de mesa, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só me chamar. Um beijo carinhoso. Vou preparar o segundo vídeo, já está riscado, não é verdade? Que eu mostrei para vocês. Já facilita bastante. É só pintar. Até a próxima, gente. Beijinhos. Tchau, tchau.